Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal aqui pelo nosso canal Palavra e Essência. Sejam todos bem-vindos e se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, né? Deixe lá seu comentário, sua observação, clique nas notificações para você recebê-las e assim divida também, compartilhe nas suas redes sociais e assim me ajude a expandir o reino de Deus. Aqui no nosso estudo bíblico semanal, estamos estudando o Evangelho de João, hoje capítulo 12, versículos 27 até o 43, quando Jesus fala de sua morte e glorificação. Como sempre eu faço, vou ler o texto bíblico e após fazer um comentário sobre alguns destaques. Antes disso, deixe-me dizer que o nosso objetivo aqui é expor o texto bíblico, expor a palavra de Deus e assim facilitar com que aqueles que nos assistem cresçam espiritualmente. Nosso objetivo é que você conheça a palavra de Deus, conheça a Bíblia Sagrada e assim te ajude a crescer espiritualmente. Esse é nosso objetivo. Vamos ao texto bíblico. João, Evangelho de João, capítulo 12, versículos 27 até o 43. Diz assim, é Jesus falando: agora minha alma está angustiada. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhes falou. Jesus respondeu: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. A multidão lhe respondeu: sabemos que pela lei ou as escrituras judaicas que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então lhes disse: a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar estas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. E embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e eu os salve. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Bom, esse texto aqui essa narrativa se dá mais ou menos 5 dias antes da morte e da crucificação e morte de Jesus Cristo. E então é a primeira vez que Jesus vai falar da sua morte e da angústia que ele está sentindo. O versículo 27 deixa claro isso. Agora minha alma está angustiada, e que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que eu vim, para esta hora. Minha alma está angustiada. A palavra no grego tem a ideia de agitada, de inquieta, de alma abatida. É a mesma palavra que foi traduzida do Salmo 42:11, porque estás abatida, ó minha alma, e porque
Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É a mesma palavra, abatida, perturbada, agitada, inquieta. E Jesus diz, Pai, salva-me desta hora? Não, foi para esta hora que eu vim. Então, muitas vezes lá no Evangelho, inclusive aqui no Evangelho de João, Jesus muitas vezes se referiu, ainda não é chegada a minha hora. Quando foram prender Jesus, algumas vezes disseram que os soldados foram e não o prenderam, e o João relata, porque ainda não havia chegado a sua hora. Aqui Jesus deixa bem claro, chegou a minha hora. Minha hora está chegando. Que hora? A hora de ser crucificado, de cumprir com o objetivo geral da sua vinda a este mundo. E então veio uma voz do céu, no versículo 29, a multidão, aliás, 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. Esta voz vinda do céu, essa é a terceira vez que aparece esta voz vinda do céu, glorificando a Jesus Cristo. A primeira foi por ocasião do seu batismo, que veio uma voz do céu e disse, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, me refiro ao batismo de Jesus. Numa segunda ocasião foi por aquele episódio da transfiguração de Jesus, que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiram a um monte, e então lá ele foi transfigurado diante deles, e veio uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu glorifico. E agora aqui de novo, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez, uma referência à sua morte e ressurreição. Esta voz vinda do céu deixa muito claro a identidade de Jesus, a identidade celestial de Jesus, a identidade divina de Jesus. Então confirma a identidade de Jesus por uma voz celestial, a voz de Deus, confirmando a identidade de Jesus, que Jesus de fato era o Messias e que ele veio ao mundo para salvar aqueles que creem nele. E então Jesus, as multidões ficaram abismadas, não sabiam o que dizer, alguns diziam que tinha havido um trovão, outros disseram que foi um anjo que lhe falou. Jesus deixa claro que essa voz veio por causa do povo, por causa da multidão. E ele diz, chegou a hora do julgamento deste mundo. Chegou a hora, a palavra no grego aqui para julgamento é diferente de sentença, de julgamento e condenação, mas é a ideia aqui de crise. Chegou a hora deste mundo tomar uma posição. A palavra no grego tem essa ideia, tomada de posição. Chegou a hora do julgamento deste mundo. Quem vai crer e quem não vai crer em Jesus Cristo. Então, chegou a hora do julgamento, chegou a hora de tomada de posição, e o seu príncipe, que é Satanás, que o contexto e outros textos bíblicos deixam claro, e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A expressão levantado da terra, Jesus já usou essa expressão outras vezes. João usou também no capítulo 3, versículo 14, quando ele faz a comparação com quando Moisés estava no deserto, e ele disse que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem precisava ser levantado. E também no capítulo 8, versículo 28, também tem essa ideia de ser levantado da terra. E é uma referência, um eco da profecia de Isaías 52, 13. E ele diz, quando eu for levantado na terra, quando eu for crucificado, levantado na cruz, essa era a ideia, atrairei todos a mim. Esse todos aqui não é toda a humanidade, mas sim pessoas de todos os tipos, porque vamos lembrar que os judeus achavam que o Messias viria só para eles, mas Jesus está dizendo aqui, vou atrair a mim todos os tipos de pessoas, todo aquele que crê em mim será salvo. Essa é a ideia do todos aqui. E ele dizia
Isso referindo-se pelo modo que seria que ele morreria. E a multidão lhe respondeu, então, que eles sabiam que o Cristo permanece para sempre, pois, como dizes, ser necessário o Filho do Homem seja levantado. Quem é este Filho do Homem? Jesus, então, lhes diz, e isso é uma... Jesus repete isso, é recorrente, essa era a palavra que eu queria. Isso é recorrente aqui, quando Jesus é indagado a respeito do Filho do Homem, ele sempre se refere à luz. Ele já fez isso em capítulo 3, versículo 19, em capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 5 e agora de novo. Então Jesus lhes disse, a luz estará entre vós por mais algum tempo bem curtinho mesmo, porque em mais ou menos 5 dias Jesus seria crucificado. E Jesus, andai enquanto tendes a luz. Jesus estava entre eles, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É uma referência de Jesus sobre ser a luz do mundo e sobre aqueles que não creem, que não querem, que são maus, que não querem se aproximar da luz. Capítulo 3, versículo 19, deixa bem claro isso. E o julgamento é esse, o julgamento aqui no sentido de julgar e condenar mesmo. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. É por isso que Jesus diz, olha, a luz ainda está convosco, creiam na luz, né? Andem na luz, creiam em Jesus Cristo, andai enquanto tendes a luz, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E lá em capítulo 13, os maus, as pessoas más não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, porque luz fala de transparência e de ser autêntico, e Jesus está dizendo isso, se vocês vierem a mim, vocês terão que crer em mim, se arrepender, serem vocês mesmos, admitirem, reconhecerem que têm pecado e que precisam confessar. E o versículo 36, crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz, porque ou é da luz ou é das trevas. E depois de falar estas coisas, diz o texto, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. A ideia de alguns estudiosos aqui, que esse ocultar-se deles é no sentido Jesus está acabando o seu ministério terreno, né? Jesus está chegando ao fim do seu ministério terreno, então ocultou-se. E o versículo 37 é muito interessante, mas tem que ser lido em contraste com o versículo 42. Veja que eu disse em contraste com o versículo 42, porque o versículo 37 diz, embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele. Que esse era o objetivo do Evangelho de João, de escrever o Evangelho e de registrar os milagres que Jesus tinha feito para que crescem no seu nome. E aqui o versículo 37, Jesus está dizendo que embora realizasse muitos milagres, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, e se converte e os cure. A palavra cure aqui é no sentido de salvação, né? Então, muitos não creram em Jesus Cristo para que se cumprisse essa profecia. E muitos, e principalmente nesse contexto aqui, os líderes religiosos da época, não creram,
para que se cumprisse a profecia. Estavam tão apegados, estavam tão cegos na religiosidade que esqueceram de ver o espírito da lei e entender que Jesus era o Messias. Por isso que o João aqui cita que muitos sinais foram feitos, mas eles não creram nele. Principalmente a liderança do povo judaico, os religiosos da época. E Jesus, então, e João então cita a profecia de Isaías. Isaías disse isso, versículo 41, porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. E agora o contraste do versículo 42. Contudo, muitas autoridades, não a liderança, mas autoridades também, não a liderança religiosa, eu quis dizer, mas algumas autoridades também creram nele. Veja que o versículo 37 diz que eles não creram, aqui diz que muitos creram nele, mas por causa das autoridades religiosas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Então, para que não ser expulso da sinagoga, né? Certamente Jesus vai dizer, João vai mencionar aqui que é Jesus dizendo, pois preferiram a glória dos homens à glória de Deus. Então, nesse contexto aqui, eles creram em Jesus Cristo. Eles vieram e creram em Jesus Cristo, mas preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. O capítulo 5, versículo 44, tem uma referência nesse sentido também, de que preferiram a glória dos homens à glória de Deus. João falando isso, como podeis crer vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? E aqui ele diz que muitos creram, só não deixavam público isso, porque se deixassem público, eles não seriam mais autoridades, entre aspas. Perderiam o referencial humano dos religiosos da época. Perderiam a glória dos homens. Se tornariam pessoas, como mais tarde aconteceu, perseguidas pela religião, pois preferiram a glória dos homens à glória de Deus. Então, seguir a Jesus Cristo muitas vezes vai implicar em não ter a glória dos homens e não ser compreendido pelos homens como Jesus não foi. Seguir a Jesus Cristo muitas vezes vai implicar em não ser compreendido pelos líderes religiosos. Seguir a Jesus, seguir o caminho da palavra de Deus, muitas vezes traz incompreensão por parte dos seres humanos, por parte dos homens, notadamente aqueles legalistas religiosos. Então, eles não creram em Cristo por conta disso, ou creram, os outros creram, mas não confessavam, não tornavam pública para não perder a glória de Deus. Esta é a narrativa de João aqui nesse capítulo, nesse trecho do capítulo 12, um capítulo longo. Então, para concluir, na nossa conclusão, crer em Cristo implica segui-lo. Jesus já tinha deixado isso claro no capítulo 12, ainda no versículo 24, seguir a Jesus. Capítulo 12, versículo 24 até o 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Uma referência à morte de Jesus Cristo, que vai dar frutos. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. E aí Jesus diz, se alguém quiser me servir, siga-me. Servir a Jesus Cristo, ou antes, crer em Jesus Cristo, implica em servi-lo. Servir a Jesus Cristo implica em segui-lo. Seguir, siga-me como? Como o grão de trigo que, se não morrer, não produz fruto. Seguir a Jesus Cristo implica a morte dos nossos egoísmos, da nossa
prática egoísta da nossa dificuldade de confessarmos Jesus Cristo para termos a glória dos homens. Então, seguir a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, implica em segui-lo e servi-lo. E isso, na maioria das vezes, não trará a glória dos homens, mas trará a glória de Deus. Tanto que lá no versículo 26, a parte final, se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. O Pai me dará glória. Então, o Pai lhe dará glória. Então é por isso que eles preferiram a glória dos homens, mas quem segue a Jesus Cristo, quem serve a Jesus Cristo, terá a glória de Deus. Esse é o ensinamento desse trecho do capítulo 12 de João. Muito obrigado por me ouvir, que Deus vos abençoe. E se essa aula te ajudou, compartilhe nas suas redes sociais e assim, como eu disse no começo, me ajude a expandir o reino de Deus. Muito obrigado, que Deus os abençoe.